Fala minha galera, beleza? Rafa da Remax na área. Hoje eu tenho aqui o Thiagão da Casa das Direções. Muito obrigado por ter vindo aqui, meu amigo. Obrigado, Prazer Rafa, imenso receber você aqui, tá? Queria ter trago seu pai também, mas foi naquela correria, né, que o seu pai também faz parte da história, né? Sim. Vamos combinar outra vez para trazer o seu pai, tá? O Thiagão aqui, referência em direções hidráulicas e elétricas em Brasília, um grande amigo e parceiro aqui da Remax. E eu quero que ele conte um pouco para vocês da história dele, como que começou a história dele na oficina, de onde partiu. E é isso aí, meu amigo, muito bom aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua história aí, pessoal de casa. Rafa, primeiramente eu agradeço pelo convite, né? Me sinto muito feliz com o convite, apesar de ser uma pessoa tímida, né? Falo pouco, mas eu fico feliz pelo convite, né? A oficina, ela começou em 97, né? Com o meu pai. Meu pai mexe com manutenção automotiva desde a década de 80 e ele trabalhava numa oficina, no SoftSul, em que a dona de lá quis abrir uma filial na Asa Norte, né? Ela abriu essa filial e até então colocou meu pai para tomar de conta de lá e resolver, né, atendimento ao cliente, consertar os carros e tudo mais. E só que depois de um tempo ela se arrependeu, né? E aí acabou oferecendo para ele a oportunidade de ficar com a oficina, né? Tomar de conta, né, do ambiente, né? Isso. E só que nesse arrependimento dela, ela quis vender, né? Em troca, por exemplo, dos direitos trabalhistas que ela deveria pagar para meu pai e tudo mais. E então eles chegaram num acordo e meu pai acabou, né, ficando com a oficina, né? Na época eu, minha irmã, nós éramos crianças, minha mãe, fomos morar lá na oficina, né? Por conta de custos de aluguel. Naquela época nós morávamos de aluguel. Então a oficina era pequenininha, espaço de 45 metros. E nós fomos morar no subsolo. Que antigamente, né, as oficinas aqui, o auge era na Asa Norte, né? E até hoje ainda tem oficina na Asa Norte, né? Mas só que como as lojas de carro eram na Asa Norte, então tinha muita oficina na Asa Norte, pessoal. Aqui é uma área de Brasília aqui, é bem localizada em Brasília. Que existia a Asa Norte, onde tinha as vendas de carro na W3. Sim, as agências de automóveis que vendiam veículos seminovos, né? Até muitas concessionárias de veículos novos. E no início ali dos anos 2000, que aí foi criada a cidade do automóvel. Isso, que aí jogou um setor, né, específico. Em Brasília é quase tudo setorizado, né? Isso. Aí tem uma feira dos importados, onde tem um monte de lojistas, né? Aí tem a feira do automóvel, que em Brasília aqui é referência, né? Um lugar. Aí o pessoal que era da Norte, alguns mecânicos migraram para perto aqui da cidade, e o Thiagão continuou lá, né, Thiago? Nós continuamos na Asa Norte ali, né? Desde 97 ali na quadra 708, né? E nós estamos abrindo a loja nova, que é na 707, muito próximo uma da outra, onde vai ter um espaço maior, com mais elevadores, mais organizado, para poder já é organizado, tá, pessoal? O negócio já é organizado, o negócio é padrão, mas a gente tem que sempre buscar melhoria. Né? Nessa pegada aí você entra na oficina com qual idade? Fala pro pessoal. Olha, como teve essa mudança lá para a gente poder, né, morar na oficina, eu fui para a oficina com 7 anos. Então, assim, cresci dentro daquele ambiente. Peguei firme para começar a ajudar meu pai com uns 14 anos de idade. Que aí, depois da escola, eu ia e ajudava ele. E ali foi onde eu comecei a aprender as coisas, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a estudar engenharia, né? E aí eu precisava fazer estágio, e em 2012 eu consegui um estágio na manutenção do metrô. E aí fiquei lá de 2012 até 2016. Comecei como estagiário, depois fui contratado como engenheiro, né? E foi um período bom para eu conhecer outros
outras rotinas, como funcionam empresas grandes, procedimentos de manutenção, roteiro de manutenção, processos, né? E a manutenção do metrô, ela é uma manutenção muito criteriosa. Ela até chega a se comparar com a manutenção de avião, né? Que você precisa seguir os roteiros de manutenção ali certinho. Tantas horas joga a peça fora e acabou. Acabou, troca, né? Então, foi uma experiência muito boa, que aí me deu uma visão bacana. Abriu o horizonte para o negócio da sua família, né? E aí eu voltei a trabalhar com meu pai. E aí, desde 2016, estou lá desde então, né? Firme lá com eles. E trazendo procurando sempre evoluir. Melhorias, scanners, cursos, direções elétricas, que agora é o presente e o futuro. Já tá aqui na oficina, né, cara? Sim. Então... Esse dia a gente pegou uma direção elétrica aqui que a gente sofreu. A gente sofreu. E sofremos juntos, mas graças a Deus resolvemos. Nem tudo é tão fácil e tão bonito como... Verdade. Nem tudo é assim, vir no YouTube é facinho. Não, pessoal. O negócio é diferenciado mesmo, dá trabalho. E me conta assim também, Thiago. Você entrou na oficina. Como que foi essa transição? Você é engenheiro, voltar para a oficina. Me conta aí, conta pro pessoal. Pois a faculdade de engenharia, ela é muito boa, ela te dá um poder de raciocínio legal, eu fiz engenharia de controle e automação, que é a engenharia mecatrônica, então a gente vê tanto a parte mecânica quanto a eletrônica e a automação, que é você usar a eletrônica para controlar a mecânica, tipo um portão de garagem, de casa. Ali é engenharia mecatrônica, você está usando a eletrônica para controlar a parte mecânica, né? E isso é bom porque te abre a mente para você conhecer como funcionam as coisas, né? Então a gente acaba pegando a nossa teoria da faculdade, mas com a prática da oficina, unindo as duas coisas para melhorar o negócio. Melhorar, buscar soluções para... Onde você vê uma dificuldade ali com um detalhe numa peça mecânica, você consegue melhorar até a parte eletrônica. Você fala, isso aqui está muito pesado, então vamos diminuir o peso, né? Tem isso tudo, cálculo para todo lado. Né? Sim. Pô, bacana. Aí você fez a faculdade, começou lá, tudo certinho. Aí teu pai chegou assim, vamos para a oficina. Essa questão que você falou, né? Tava no metrô, beleza. Aí como que partiu? A manutenção do metrô, as pessoas concursadas pelo GDF, né, por parte do metrô, do serviço público, na parte da manutenção, é a fiscalização, né? Quem verifica o que você está fazendo, como está fazendo, se está fazendo certo. Quem põe a mão na massa mesmo, é a empresa terceirizada com os funcionários terceirizados. E esses contratos de manutenção, eles têm um prazo determinado. Então, na época acabou o contrato, né? Foi se renovando algumas vezes em caráter emergencial, mas aí nessas licitações acabou que outra empresa ganhou e aí eu acabei saindo. Entendi. Né? Então, quando eu saí, aí meu pai me convidou para trabalhar de volta na oficina e eu entendi que ali era onde eu deveria estar, né? Entendi. Porque não só pelo dinheiro, mas eu acabo tendo aquela satisfação de estar ajudando meu pai a carregar o piano. Entendi. Né? Porque... Deu mais clareza, né? Você falou assim, pô, aqui é meu lugar, é aqui onde eu vou pegar o legado do seu pai e vamos levar para outra geração. Sim, né? E você trabalha em oficina, você sabe. Oficina, você tem os desafios ali diários. Tem. Tudo que você tem que controlar, tudo que você tem que cuidar. Justamente. Né? Então é muita coisa para você cuidar sozinho. É verdade. Então você tem que ter pessoas para te ajudar. E eu me vejo uma pessoa que ajuda o meu pai
a cuidar das coisas lá, para que tudo ande bem. As engrenagens funcionem legal. Sim. É porque a empresa não é só, oficina não é só trabalhar, pessoal. Né? Não é só o cara abrir a oficina, cara, tem que usar a cabeça, tem que trabalhar inteligente, né? É fazer as coisas do jeito certo, é seguir procedimento, é saber precificar, que é uma coisa muito importante na nossa área. Teve uma época na nossa empresa aqui, na RMAX, que a gente não conseguia ver lucro. Não sabia precificar, não sabia negociar máquina de cartão, então a gente teve um tempo na empresa que a gente quase quebrou, velho. Quase quebrou e graças a Deus a gente foi buscando conhecimento, buscando estudo, né? E a gente sempre vai se adequando, sempre vai melhorando. Se você não faz isso no seu negócio, você está fadado ao fracasso, não é, meu amigo? Sim. E que você tem aqueles custos diretos, os fixos e os indiretos. Por exemplo, quando você compra uma peça, faz um serviço e tudo mais, aí você tem que pensar naquilo ali que você vai ganhar, só que aí você tem muitas coisas para você pagar. Justamente. Você tem aluguel, água, luz, energia, PTU, telefone, né? E outras coisas que são inerentes às atividades. Por exemplo, você precisa comprar um scanner, você precisa pagar a atualização dele. Justamente. E as atualizações são anuais, então você precisa diluir isso. Aí chega o pessoal na oficina e fala assim, vamos passar só o aparelho aqui, só para pagar uma luz. Não sabe, né? Não sabe. Principalmente essa linhagem nova que a gente tem no mercado aqui, as atualizações são caríssimas. E é tudo cotado em dólar. Tudo em dólar. O dólar tá lá em cima. Então, algumas coisas até acabam ficando inviáveis. Verdade. Né? Então, não é todo scanner que uma oficina consegue ter. Justamente. Ela tem que ter aquele scanner daquilo que ela tem demanda. Demanda, isso mesmo. Porque, por exemplo, alguns scanners próprios de montadora, você paga anual ali. Tem scanner que você paga R$12.000 por ano. Por ano. É R$1.000 por mês. Mas você tem demanda daquilo ali, verdade, só daquela montadora, entendeu? Então, o cara precisa botar na ponta do lápis, senão a conta não fecha. Não fecha. Com esses carros elétricos no mercado, Tiagão, o que você acha na sua área? Será que a gente vai ter muita demanda? Dá uma opinião para nós aí. Olha, sobre carro elétrico, eu acho que a gente está caminhando para isso, mas a gente ainda vai viver um período em que ambos vão existir. Nós vamos ter tanto os carros a combustão quanto os carros elétricos. O carro elétrico por si só, hoje, ele não consegue dominar todo o mercado. Por quê? Porque ele tem uma limitação de autonomia. Justamente. E além da limitação de autonomia, ele tem um tempo de recarga. Então, por exemplo, carro elétrico, ele é ótimo para você rodar dentro da cidade, né? Ali no dia a dia, os carros vão pôr uma média de 300 km por dia, o cara anda tranquilo ali. Até como motorista de aplicativo, o cara consegue rodar. E aí, se ele tem energia eletrovoltaica em casa, fotocélula e tudo mais, aquele custo ali se torna baixo para ele. Porque nós vivemos num país em que o combustível é muito caro. Verdade. Que eu acho que é por isso que o carro elétrico não está fazendo tanto sucesso lá nos Estados Unidos. Porque lá eles têm carrões, motores, motorzão e o combustível lá é barato para o americano. Justamente. Não pesa no bolso do americano encher o tanque do carro. Porque lá ele recebe em dólar, abastece em dólar e o combustível lá é muito barato em relação ao nosso aqui. Sim. Então aqui muitas pessoas estão recorrendo ao carro elétrico pela economia de combustível, né? Para poder tentar economizar. Pela limitação das baterias, eu acho que aí não se torna uma opção. Ele não vai dominar o mercado por essa limitação de autonomia e de recarga. Porque se você tem uma autonomia de 300 km, mas se você recarregasse ele em 5, 10, 15 minutos, aí se tornaria viável. Você fazer uma viagem para a praia, esse tipo de coisa. Mas
com autonomia e o tempo de recarga em horas, eu acho que aí não, ainda não é viável. É que o nosso país, ele é um continente praticamente, né? Então a gente que está aqui em Brasília, queremos ir para a praia, Maceió, 2.200 quilômetros. É muito chão, galera. É muito chão. E você com um carro desse, a gente ainda não tem essa autonomia toda e os postos de abastecimento em todo lugar. Aqui em Brasília, sim, temos bastantes lugares que tem shopping, algumas avenidas já tem, fica mais fácil, mas eu acredito que para rodar para longas distâncias ainda vai demorar um pouco. Se você pegar, por exemplo, um carro de entrada elétrico, você não vai daqui em Caldas Novas. Não vai, não? Você não vai. Porque a autonomia é de 300, 400 quilômetros. Só que você tem que parar com 20% de carga. Então você vai rodar menos que isso. Então você não chega em Caldas Novas. Que é perto, né? No máximo que você vai em Goiânia. Se você tiver um pé... Tranquilo. Se tiver... Porque se você pisar... Não chega. Não chega. Porque o consumo, você acaba consumindo muita energia para poder andar. O carro elétrico para a gente de oficina, a gente vai ter que se reinventar, né? Vai ter a parte de suspensão. Tem roda, tem suspensão, tem braço, tem caixa de direção, tudo mais. Só que são peças bem robustas. Os que que já chegaram aqui na oficina são carros fortes. Eu acredito que eles vão passar da garantia. Você vê um carro desse aí com 200 mil, nunca trocou uma partida. Sim. Né? Até porque ele começa a economizar até na partida de freio. Economiza tudo, porque ele usa mais freio motor. Sim. Né? Então é muito interessante. Vai dar problema em bateria? Vai. Vai dar problema em programação? Também vai. Então a gente tem que estar sempre buscando. Agora, eu acredito que o carro elétrico pode vir a ser a maior parte do mercado automotivo quando você tiver baterias aí com autonomia de acima de 1.000 quilômetros. Justamente. Ou a bateria roda acima de 1.000 quilômetros. Se eu vou para a praia, eu vou fazer 1.000 quilômetros num dia, no outro dia eu faço mais 1.000 quilômetros. Recarrega à noite, justamente. No outro dia faz mais 1.000. E com tempo de recarga dentro de algumas horas. Justamente, é porque já pensou que você está viajando e que você tiver que ficar parado 6 horas para abastecer um carro? Não compensa. Não compensa. Né? Então, e poucas pessoas estão viajando hoje de avião, também pelo preço alto das passagens aéreas. Isso é verdade. Né? Então, quem tem família, um casal com 2 filhos, dificilmente ele vai para uma praia de avião. Você pagar 4 passagens para ir, 4 para voltar, se você fizer a conta, eu vou no carro, gasto bem menos da metade e vou me divertindo, que a estrada também, para quem gosta, é muito divertido. Sim. Tiagão, conta pra gente também as resenhas que você já teve lá na oficina. Problema com o cliente, serviços que se tornaram quase que uma piada. Conta pra gente aí. Tem algumas lembranças aí, conta pra nós. Tem, assim, problema com o cliente, que eu posso falar que a gente tem assim, normalmente a gente mexe numa caixa de direção e para de funcionar o vidro elétrico. Aí o cliente vira pra gente e fala, pô, mas eu deixei o carro, tava funcionando o vidro elétrico. Mas eu mexi na caixa de direção, não mexi em vidro. Aí tem esses detalhes, esses desencontros aí, né? Alguma coisa que aconteceu contigo assim, que você fala, caraca, esse serviço eu paguei para trabalhar. Vai. Tem. Ou aquele também que você já pegou assim, você fala assim, vou me livrar desse carro aqui, senão o negócio trava. Acontece também, né? Acontece, porque é o seguinte, não é todo carro que vai chegar na sua oficina que vai te dar dinheiro. Não é. Por isso, toda vez quando a gente vai pegar um carro, a gente tem que ter uma certa régua para saber o tamanho do problema que nós estamos entrando. Justamente. Né? Que tem carro que, dependendo da história que o cliente conta, você já recua. Né? Só que tem alguns carros, assim, na nossa área, uma oficina é uma empresa. Uma empresa é feita para dar dinheiro. Acabou. Só que a gente, como mecânico, como
né, ali da área, a gente tem aquela sensação de se desafiar, De querer. de querer resolver. O cliente Eu já me chega, lasquei demais dessa. pô, já rodei em 5 oficinas com problema nesse carro, ninguém resolveu. resolve. Aí tu fala, bate no peito, Aí a gente bate no peito e fala assim, não, eu resolvo. manda pra cá. Manda pra cá e aí começa a guerra. Começa. E aí eu acho assim que um dos piores defeitos que tem para você achar num carro é um defeito colocado. Esse aí é foda, pessoal. É. O que é defeito colocado? É o defeito que outra pessoa mexeu, ela já desmontou, ela não sabe como montou de qualquer jeito e entregou o carro daquele jeito, todo bagunçado. Cara, isso aí é terrível. E aí agora eu lembrei de um caso de um Ford Ka e o cliente, ele até fez o vídeo. Todo dia de manhã cedo, quando ele dava partida no carro, a direção ficava pesada. E aí depois que o tempo, o clima esquentava um pouco, a direção funcionava, direção elétrica, e ficava a luz no painel acesa. Eu já pensei em quê? Em bateria. Falei, pô, à noite, consumo pode ter alguma coisa puxando carga da bateria, a bateria pode estar ruim, já em final de vida útil. E aí quando dá partida de manhã cedo, aquela reserva que ela tinha de carga foi para o motor de partida, faltou energia para a direção funcionar. Depois de um tempo que o motor funcionou, estabilizou o sistema e a direção volta a funcionar. Pensei nisso. Testei, bateria boa, não roubava carga e tudo mais. E o carro dando defeito todo dia de manhã. E aí coloquei outra caixa, outra coluna de direção, módulo e tudo mais. E testava as alimentações lá, tudo certinho. Chegando tudo. E o carro continuava com defeito depois de alguns dias. E aí você começa a tentar pensar fora da caixinha. Por exemplo, fusível. Como é que a gente testa fusível? Tem lá na caixa de fusíveis, vários fusíveis, a gente pega a caneta de teste e vai testando um por um. Testando um por um. Isso. E aí eu já tinha testado todos, tinha testado da direção. E depois de muitos dias naquele carro, eu falei, eu vou tirar o fusível da direção. Quando eu tirei, aí eu achei o defeito. A linha Ford, alguns fusíveis são com 3 perninhas, não são 2. Então é como se fosse 2 fusíveis na mesma peça. E aí o carro já tinha sido batido, alguma coisa, porque tinha uma marca de lanternagem ali próxima à caixa de fusíveis. Provavelmente queimou o fusível. Por ser um fusível diferente, o cara não deveria ter um lá na hora para colocar. Pegou a universal e... Não, ele pegou nas perninhas, ele pegou um fiapinho de fio de cobre, enrolou nas perninhas. Puta que pariu. Colocou e montou lá no lugar. E ali, quando estava muito frio, dava mau contato e a direção não funcionava. Depois que o carro, de certa forma, esquentava ali o ambiente. Caraca, isso aí foi foda, hein? Então, assim, não era nenhum defeito em nenhuma peça, em nada. É um defeito colocado. Eu acho que é o defeito mais difícil. Covarde que tem é esse. Mais difícil para a gente poder Esses achar. dias a gente pegou um câmbio que tava com defeito desse aí. Era uma solenoide trocada. O carro ficou louco, véio. Ficava louco e quase deixou a gente doido também aqui. Mas faz parte. E aí teve esse caso do fusível. Também teve um caso de um i30. Certo. Ele dava um barulho que o cliente falava, meu carro só dá barulho das 2 da manhã até as 6h30. Depois não dá mais barulho. Era taxista, né? Certeza. Não, pior que não. E ele tinha acabado de comprar um carro de uma agência e tal. E o pessoal tinha arrumado tudo na suspensão. E ele levou o carro lá para a gente olhar a direção. Falei, cara, não é direção. Tá
tá justinho aqui. Ele, não, mas tem um barulho. Segundo o mecânico, ele desconfia da direção. Eu botei o carro na rua de cá, o carro não dava barulho. E aí eu fui na casa dele, era umas 7h30, 8 horas da manhã. O carro não fez barulho. Não fez. Ele, pô, você não consegue vir mais cedo, não? Mais cedo ele faz. Mais cedo ele faz. Eu falei, caramba, e fui. Cheguei lá umas 6h30 e realmente o carro fazia barulho. E escandaloso. Era? Parecia assim, tinha alguma coisa solta. Aí, na suspensão? Só que aí o seguinte, eu escutei o barulho, falei pra ele, vamos pra oficina, que daqui eu já coloco lá e acho o defeito. Cheguei na oficina, coloquei no elevador, nada. Botei na rua de cá, nada. Falei, cara, não é possível. Aí eu falei, deixa esse carro aqui. Agora eu sei que ele tem barulho. Agora nós vamos descobrir. E aí teve um dia que nós chegamos de manhã cedo, e aí deu barulho. E aí nós conseguimos descobrir. Realmente era na caixa de direção. Mas por que que a gente descobriu? Quando a caixa de direção já tinha sido mexida, fizeram uma bucha de Tecnil para ela, que quando a temperatura estava muito baixa, a bucha tipo encolhia e saía do lugar. E ficava batendo, toque, 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 toque. Só que aí depois que tipo esquentava um pouco, que ele virava o volante para a direita, ela colava. A bucha encaixava no lugar dela e já era. E escondia o defeito. Puta que pariu. E aí, cara, também foram alguns dias até chegar no no defeito. E realmente era a caixa de direção. Mas, pô, como é que eu vou trocar uma peça sendo que eu não tô vendo? Eu preciso ver o defeito. Preciso entender por que está acontecendo o defeito. É aquele negócio, você tem que saber como que funciona, como que testa e como que arruma. Sim. É o segredo do negócio, é esse. Eu acho que é o pulo do gato da nossa profissão. Porque quando é na peça e trocar a peça, é fácil. É fácil. O negócio é o seguinte, e resolver o defeito? Isso, entendeu? Verdade. Então, eu vejo muito pessoal aí, troca um monte de coisa no carro, principalmente relacionado a barulho. O carro tá com barulho aqui, troca isso, troca aquilo, e o carro... Troca o carro inteiro e não resolve. E o barulho é outra coisa. Então, acho que a sacada do nosso negócio é o diagnóstico. É você conseguir descobrir o defeito e trocar aquilo que... ser cirúrgico, né? Vou fazer aqui, ó. Esses dias a gente pegou um Kwid aqui, pessoal. Esse Kwid fazia um barulho. Pensa num carro que é mal construído, pessoal. Esses carros da Renault aí, foda. Carro descartável. Chegou, carro um barulho na coluna de direção. Aí olha a coluna, tudo justinho. Nada de barulho, tudo ajustado na mão. Cara, vamos tirar o painel do carro. Tira o painel do carro, mas isso aí, estou contando rápido, tá? Isso é quase uma semana para poder chegar no negócio. Pede autorização para o cliente, cara, eu vou precisar tirar esse painel aqui para a conferência. Aí o cliente, cara, eu quero que resolva o barulho, deixa o carro. Fizemos lá, tiramos o painel, a lata quebrada. Que segura a coluna de direção. E a lata parece lata de sardinha. É uma lata bem frágil fina. Mesmo. Muito fina. Porque é uma coisa curiosa nesses carros que você tem a direção elétrica na coluna. Se você for olhar em relação a esforço, você faz a força no volante. E aí a coluna te ajuda a virar a direção. Então aquela lata ali, aquela estrutura, ela tem que ser robusta. Porque toda a força está fazendo ali na coluna. Fazendo nela, né? Diferente de um carro em que a caixa de direção é hidráulica ou elétrica. Por quê? Porque aí a força vai ser lá na caixa, lá no agregado. Isso, na parte hidráulica ali, que ela vai jogar pressão hidráulica, mas a estrutura, eu entendi. A estrutura tem que ser mais firme, que nem é. Por exemplo, se o Kwid com essa lata fina, ele fosse um carro com a caixa de direção do Clio hidráulica, aí talvez não teria esse problema. Não teria. Porque a força mesmo estaria sendo feita no agregado ali. Lá no agregado, a caixa fixa no agregado ou na estrutura do carro. Mas como é ali na coluna, ali deveria ter sido melhor, bem mais robusto. Eu gosto desses carros porque a mão de obra é boa. O dono, a grande maioria dos donos são meio limitados, né? Mas o pessoal, o serviço é bom.
conta alguma... Foi fazer um serviço no carro do cliente, você pediu para ele limpar alguma coisa lá, trazer o carro mais limpo para você. Já teve algum problema com esse? O Mal já teve. Já, eu até vi a entrevista do Mal Mal. E aí eu fiquei pensando, já aconteceu comigo. Já teve clientes que levaram uma situação tranquila, entenderam? Porque o cliente que ele anda numa estrada rural, numa estrada de barro, toda aquela sujeira vai entrando ali na cabeça dos parafusos, nas porcas, você vai pegar um soquete, não encaixa, acaba espanando, não encaixa, e aí você tem que ficar cavando para tirar a terra, né? Então já teve casos assim de eu falar para o cliente, pô, nós vamos ter que mandar o carro no lava-jato para poder enxergar os parafusos. Poder enxergar, que não enxerga nem os parafusos. Já teve cliente que entendeu, já teve cliente que apelou. Falou, pô, às vezes você tá me desmerecendo. Mas não é o desmerecer, é porque... cara... É qualidade de serviço, para você prestar para o cliente uma qualidade de serviço. Porque é o seguinte, chega o carro sujo, além dele cagar a tua oficina toda, porque suja tudo, pessoal. A pessoa que está trabalhando no carro também fica toda suja, terra no olho, é tudo daquele jeito. Aí vem, espana parafuso, tudo enferrujado, você não consegue prestar um serviço de boa qualidade. Aqui eu sempre peço para limpar, cara. Aqui a gente vai entrar para uma manutenção mais extensa. Primeiro, eu falo para o cliente, deixa o carro, a empresa trabalha nesse nível aqui, eu preciso lavar o carro antes, peço autorização, já coloca na OS do cliente, pronto, já faz. Pensa só, você como mecânico, o primeiro carro que você vai mexer é um carro desse de estrada rural. Você vai entrar embaixo dele, tirar os parafusos, toda aquela sujeira vai cair em você. Você vai passar o dia trabalhando sujo. Porque aí você vai trabalhar em outros carros, todo sujo. Então, tem essa logística aí. Tem cliente que entende, tem uns que não entende. Tem cliente que não entende. Mas já foi necessário um detalhe importante. Toro Diesel, Compass Diesel, todos esses carros dessa linhagem Stellantis com direção elétrica. Você já pegou eles com muito defeito após lavagem? Sim. Engraçado, né? Até então, eu já pensei várias vezes em fazer um vídeo para publicar na internet sobre isso. Só que aí depois eu fiquei pensando, cara, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu não tenho dinheiro. Mas é muito comum essa linha FCA, o pessoal levar para o Lava Jato, fazer uma lavagem simples americana, lavar caixinha de roda, pintura e aspirar ali dentro. A gente já viu muitos casos. E aí, após isso, o cara vai dar partida no carro, a direção tá pesada. E não é culpa do lavador de carro, não é. Eu tenho a minha opinião, né, sobre o que acontece nessa situação. E na minha opinião é um erro de projeto da montadora. Por quê? Esses carros, quando você está com porta aberta, né, esse tipo de coisa, geralmente ele fica com luz acesa, ele fica com a Redecam em alerta, porque ele acha que a qualquer momento você vai dar partida no carro. Às vezes fica o som, a multimídia, luz interna, luz externa. Então tudo isso vai consumindo a energia da bateria. E aí depois de um certo tempo ali que o cara leva para fazer toda a limpeza interna e tudo mais, quando ele vai dar partida, corrompe o arquivo da direção. E aí gera o DTC, o código de erro C1009, né? E que eu já tive muitos casos lá na oficina, cliente assim, pô, eu vi que o cara não fez nada de errado, o cara só lavou o carro, aspirou, como ele sempre fez nos outros carros, e eu tava ali sentado, vendo, tomando a cervejinha, e eu vi que ele não fez nada de errado, e realmente tem isso. E aí, algumas coisas podem contribuir também, por exemplo, saúde da bateria. SOC, né? Então,
você já tem uma bateria ali que já não está com a vida útil 100%. 100%. Teve um caso desse daí, então não é caso de você culpar o cara do Lava Jato. Na minha opinião, é um erro de projeto da montadora em que deveria ter sido feita uma outra estratégia no módulo de carroceria. Para quê? Para ele monitorar a energia da bateria e começar a desligar os consumidores. Não matar logo o módulo, deixar o carro sem ser operante, né? Pois é. Então, porque acontece isso, por exemplo, no módulo de direção, pode acontecer em outros módulos também. O módulo do câmbio acontece também? Acontece? Acontece. Então, fica aí, pessoal, a dica. Se acontecer com você, não é dica culpa importante aí, pessoal. não é culpa do lavador, porque eu já teve caso assim, de eu até explicar para o cliente tudo isso daí. Junto com o lavador, coitado, vai junto lá para... Aí o cara, não, mas eu deixei meu carro zerado, funcionando, eu quero ele funcionando. E aí o cara cobrou R$50 para lavar o carro, vai ter um prejuízo de uns 3 mil por causa disso. E hoje está mais barato. No começo que era caro, né? No começo foi mais caro isso aí. Sim. Aí hoje a gente já tem recursos para poder resolver, né? Ainda assim não é barato. Na minha opinião ainda não... É uma lapada, né? Você não tá esperando ali, toma ali 3 mil nas costas. É doido. Lá a gente consegue resolver com o aparelho da Ucrânia que a gente tem, próprio de direção, que é o MSG. Que inclusive a MSG fabrica ferramentas para trabalhar com carro elétrico. Então, legal. Em situações de que você precisa trabalhar com banco de baterias, né? Trabalhar com as células. Ela consegue identificar, né, a que está com problema. É uma empresa muito bacana nesse sentido aí, porque eles têm, além da direção elétrica, eles têm alguns equipamentos para diagnóstico também. De diagnóstico e reparação. Show de bola. Porque é o seguinte, meu amigo, isso aqui é para quem gosta. Mecânica, manutenção, né? E outra coisa, arrumar carro é o mais simples. Dependendo da situação, arrumar carro é o mais simples. O que é mais conturbado é pessoas. A gente tem que gostar de pessoas. Se você não gostar de pessoas, velho, mexe com isso aqui não. Não mexe não. Tem cliente que quer falar com a gente como se a gente fosse cachorro, como se fosse bandido. Justamente. Calma aí, filho. Vamos manter o nível de decência aqui. Decência. O negócio não é bagunçado não. E aí você lidar com o funcionário, você lidar com o vendedor. Pô, tem vendedor... Eu vou usar a peça amanhã, eu peço hoje. Quando é amanhã, cadê a ligo pro vendedor. Esqueci de mandar. É sofrido. É sofrido. Então, eu ainda fiquei pensando assim, cara, eu tenho que arrumar uma profissão que eu não dependa de ninguém. De ninguém. Eu preciso só chegar lá e resolver. Mas eu ainda não achou. Não achei, não. Sempre tem que lidar com... Galera, esse foi o nosso bate-papo. Tiagão, muito obrigado por ter vindo aqui, meu irmão. Pô, de coração. Ele é tímido, hein, pessoal? Ele é tímido. Falamos quase uma hora aí. Graças a Deus foi muito bom, né? Obrigado. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado aí. Satisfação total. Prazer imenso ter você aqui na empresa aí. E conta pro pessoal de casa o que você acha do... Finalização, tá, pessoal? Do nosso mercado em evolução. O que você acha que a gente tem que ficar antenado quando o pessoal já faz a sua saída aí? Cara, eu acho assim que, independente do que você faça, seja oficina, você tem que pensar sempre em uma melhoria contínua, né? Buscar sempre melhorar. E o nosso mercado automotivo, ele evolui, e evolui rápido. A gente passou de carburador para injeção, né? Injeção monoponto para multiponto, a injeção direta. Nós estamos indo para veículos híbridos e elétricos, né? Então, é uma evolução constante ali. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, fazendo as coisas da melhor maneira possível, né? Correndo atrás dos novos conhecimentos. Porque as coisas mudam. Muda rápido. Muda e quem não se atualizar não... Ficou para trás. E a coisa está mudando cada dia mais rápido, né, meu amigo? O nosso tempo está parecendo que o mês está virando semana, o ano está virando
3 meses e assim tá, o negócio tá maluco. Até eu fazer 18 anos demorou. Depois que eu fiz 18... Acabou. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, maninho. Obrigado, viu? Valeu, galera. Fui!